Então, hoje, minha gente, a gente tem um assunto muito sério para a gente tratar, e é um assunto que demanda de a gente se unir, de bastante gente poder estar apoiando esse trabalho. Então, enquanto as pessoas vão aqui entrando, eu pedi para passar uma lista de pessoas do Instituto que pudesse se prontificar como voluntários nas mais diversas áreas. Então, a gente vai ter um trabalho forte pela frente e, com certeza, a gente vai precisar de muita gente para nos ajudar em todas as mais diversas áreas. Mas eu já vou fazer um convite aqui a vocês, quem puder e tiver interesse, quiser. A gente começou um trabalho fazendo alguns vídeos e gravações primeiro no tema de violência doméstica e agora nos mais diversos temas variados sobre o que a constelação familiar mudou a sua vida, mudou a vida das pessoas que você atende, o que a constelação familiar fez de bom para você. Porque uma das coisas que a gente resolveu fazer, ao invés de ficar debatendo ou brigando, né, com aquelas pessoas que falam o contrário, a gente resolveu gerar conteúdos positivos, de pessoas que fazem um bom trabalho, executam esse bom trabalho, e que a gente possa criar conteúdos para uma sociedade melhor. Então, quem puder e tiver o interesse de gravar com a gente, entre em contato com a Dayana no IBCF e a gente bate um papo e agenda. Você pode contar a sua história, contar a história de alguma pessoa que vocês atenderam. Eu, particularmente, eu sempre conto um pouco do meu começo e da minha história, né? Eu acho que, como a história de muita gente entra na constelação pela dor, né? E eu não entrei pela dor. Eu entrei a convite do Sami, e o Sami me procurou para resolver o problema de um workshop. E desse problema do workshop virou tudo isso, né? Virou essa movimentação, esse trabalho todo, né? Então, para as pessoas que não sabem um pouco da minha história, deixa eu só desligar o celular, senão a gente não trabalha. Eu venho de uma área que é a área de cooperativa e trabalho em grupo. Então, eu já estou acostumado a trabalhar com institutos, ONGs, associações, cooperativas e em grandes grupos, né? E eu também aprendi uma coisa na vida que sozinho a gente não chega mais em lugar nenhum. E também, em 2010, faz pouco tempo, né? 13 anos atrás, eu era mais jovenzinho, né? Como eu administrava uma cooperativa com mais de 27 mil cooperados, eu fui candidato a deputado federal em 2010, ou seja, já participei da política. E eu sei o quanto a parte política é necessária para a nossa vida hoje. Então, uma parte política é, lógico, profissional, uma parte política de pessoas sérias, de pessoas que defendem uma causa. Mas eu também sei quanto é duro defender uma causa e a burdoada que a gente leva. Então, neste ano de 2010, a gente sofreu uma ação gigantesca de entidades que eram contrárias às cooperativas, e disso nasceu um projeto de lei, que hoje a gente chama de PL, né? Proibindo as cooperativas. E disso nasceu uma necessidade de a gente correr atrás e regulamentar as cooperativas. E isso só aconteceu 2 anos depois, no ano de 2012, quando a gente conseguiu aprovar uma lei federal. Só que esse debate já vinha 5 anos antes, que ele começou em 2005. Ou seja, mesmo da forma correta, fazendo um trabalho sério e tudo mais, todos os segmentos sofrem perseguições, porque às vezes você cresce demais, você incomoda alguns setores da economia, algumas entidades de classe, alguma coisa, mas tudo que cresce muito e cresce desordenado,
ele tende a levar esses percalços de algumas entidades e algumas situações que são contrárias. Por quê? Reserva de mercado, e aí eu não vou entrar no mérito da questão de um monte de coisa que se fala. Eu só sei que nasce a necessidade de a gente unir forças e a gente ter uma entidade forte. Então, naquela época, eu consegui reverter a situação através de uma entidade que a gente tinha, que na época era um sindicato de cooperativas, que lutou por esse projeto de lei. E eu vejo também, aí de uma maneira política bem simples, que os políticos respeitam muito as entidades de classe que têm seriedade e que têm uma base sólida, né? Porque política, minha gente, é voto, é massa. O político entende algo grandioso. Então, quando a gente tem uma instituição como o IBCF, que já tem uma massa crítica boa, já tem uma força, eles respeitam e muito, diferentemente de a gente individualmente, cada um tentar resolver isso de uma maneira individual. Então, a gente vê a necessidade e a realidade, e isso em conversa com o Renato, nosso presidente, do IBCF, agora, de direito e de fato, encampar toda essa missão. Então, o IBCF estará abraçando essa causa a partir de hoje. Esta causa ela vai ser uma causa de todos nós, que a gente precisa, com certeza, de apoio e força. E pela minha experiência política e tudo que eu já passei nessa área e das necessidades que a gente sabe, e o quão é difícil, né? Porque é direita, é esquerda, é meio, é centro. Eu acho que a gente tem que ser do lado de um trabalho sério e do lado da vida, né? Então, nesse processo, nós não temos bandeira política nenhuma, o IBCF é uma entidade partidária, não vai se envolver nessa parte política, mas vai se envolver, sim, na defesa da categoria da atividade da constelação familiar. Não vamos falar que a constelação familiar hoje ela poderia ser caracterizada como uma profissão, porque não é, porque ela pode ser utilizada pelas mais diversas profissões, pelo contador, o psicólogo, o economista, o médico, o terapeuta, todas as profissões podem utilizar essa ferramenta de uma maneira muito séria e muito hábil. E a gente entende também que boa parte disso que a gente está sofrendo agora é culpa desse crescimento desordenado. E nesse crescimento desordenado, tem milhares de pessoas que acabaram se formando em cursos de final de semana, em cursos de WhatsApp, fazendo coisas inadequadas, e muitos deles, às vezes, por falta de conhecimento e não conhecer realmente o que é a constelação familiar, acabaram fazendo coisas inadequadas, e isso trouxe no contexto, muita munição para quem é contra. Então, no conceito, a gente vai fazer a coisa certa. Nós vamos trazer conteúdos sérios para mostrar para o mundo, para a sociedade e para os políticos que tem constelador sério, que tem pessoas sérias, que fazem um trabalho sério. Então, como eu falei no início, a gente tem um canal que a gente está fortalecendo, que se chama Justiça e Família no YouTube, onde tem conteúdos muito sérios. Para quem ainda não viu, vai lá e se inscreve nesse canal. A gente começou por um tema de violência doméstica. Gravamos com entidades, com profissionais habilitados, com juízes, temas específicos sobre violência doméstica. E nós estamos abertos a que vocês tragam o depoimento de vocês, a história de vocês, a realidade de vocês em vídeos curtos, pequenos, que também vão poder ser compartilhados nas suas redes sociais, porque a ideia é que isso movimente uma sociedade, movimente o mundo. Então, a melhor maneira de combater a informação negativa é trazendo informação positiva. Positiva significa o quê? Nós vamos fortalecer uma bandeira forte que se chama
constelação familiar, e que nós temos um grande mestre que se chama Bert Hellinger, que com certeza, independente do que se fala, todos nós, inclusive, começando pelo nosso presidente, estamos aqui porque nós viemos através desse trabalho e através de Bert Hellinger. Como eu já falei para algumas pessoas, o Instituto começou na casa do Bert Hellinger, quando ele falou para mim que seria necessário a gente organizar essa bagunça. E aí nasceu a ideia do Instituto. E aí, uma coisa que eu quero, e muito séria, é o compromisso de quem for trabalhar conosco, que a gente defende uma bandeira, que a gente defende uma realidade, que se chama IBCF Constelação Familiar. Aqui eu não defendo pessoas, então aqui não é um lugar para a gente falar de nós, é lugar para a gente falar de todos. Então, quando eu falar em nome do Instituto, eu estou falando em nome de todos. E esta bandeira é o que a gente vai levar pelo mundo afora. E o IBCF também, por uma parte política e institucional, não é a única entidade que tem no mercado. Tem outros institutos, outras associações, tem gente que faz trabalho sério, e a gente está procurando unir forças. Então, a gente, com certeza, está unindo as entidades que fazem um trabalho sério. E, minha gente, eu vou falar também por experiência própria. Quando você monta uma profissão, um projeto de lei ou uma lei, se a gente começar a debater artigo por artigo, a gente vai demorar 20 anos e não vai sair do lugar. Porque cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma. O que a gente precisa é ter um projeto de lei que regulamente a atividade. Depois de aprovado, se regulamenta o projeto de lei com os detalhes. Depois que eu aprovei o projeto das constelações, a gente ainda demorou mais 2 anos para regulamentar os detalhes. Mas desde que eu tenha uma lei específica que regulamente o trabalho, o resto são detalhes. Então, neste processo, uma principal característica, que isso já está muito discutida, é ter uma carga horária mínima de formação no constelador. Não se pode formar um constelador num curso de final de semana ou num curso de 30 horas, de 40 horas. Não faz parte desse trabalho a gente também fazer uma caça às bruxas. Faz parte de a gente acolher essas pessoas e elas serem recomendadas a procurar instituições que fazem um trabalho sério. E também não conseguimos, nesse projeto de lei, regulamentar o que já está. Nós vamos regulamentar o que vem. O que vem é quem vai se tornar, quem vai ser, quem vai estudar, quem vai se profissionalizar. Por quê? Fica muito difícil num mercado que cresceu muito, que tem 10 mil consteladores no mercado, a gente falar, ó, o que você fez até agora está errado. Não dá para fazer isso. Então, a gente tem que ter bastante consciência. A consciência isso em toda a profissão, não só de constelador. O mercado acaba regulamentando. Aquele profissional qualificado vai ter seus clientes, vai atender, vai ter seu resultado, e aquele não qualificado, ele vai ter que se profissionalizar para poder ir buscar no mercado o projeto dele. E uma coisa que eu vou pregar muito, gente, que não é porque eu me formei numa constelação familiar que eu tenho que ser constelador. Eu posso utilizar essa ferramenta na atividade que eu já prego. E a grande discussão que teve, e alguns problemas técnicos, por exemplo, no Conselho Federal de Psicologia, é porque alguns psicólogos se consideram psicólogo sistêmico, psicólogo não sei o quê. Gente, separa as atividades. Quando eu estou atendendo como psicólogo, eu sou psicólogo. Quando eu estou atendendo como constelador, eu sou constelador. Então, nesse processo, não adianta a gente inventar coisa. Eu sou um contador sistêmico? Não, eu sou um contador. Um contador que foi formado pela contabilidade e que também tem experiência da constelação organizacional e que eu uso na minha atividade.
E, gente, não é necessário, dependendo da atividade, a gente toda hora falar que tudo é constelação familiar. Eu posso usar a técnica e a prática no meu dia a dia sem ter que ficar divulgando para o mundo. E não adianta também a gente ser aquele profissional chato, ou está comigo ou não está, ou ama a constelação ou não ama a mim. Gente, a minha mãe não é viva, mas eu tenho certeza que se ela fosse viva, ela seria uma pessoa que não ia me apoiar na constelação familiar. Faz parte da vida, faz parte do mundo. E às vezes, vocês têm muita mulher, às vezes não consegue convencer o próprio marido que isso é uma boa coisa. Faz parte, gente. Quando eu trabalhei a vida inteira com cooperativa, eu era aquele cara chato. Eu amo cooperativa e todo mundo que tem que amar. E eu mudei completamente. Aí as pessoas viram que o negócio dava certo, que o resultado vinha. Eu atingi 27 mil cooperados, faturei 190 milhões por ano. O que aconteceu? Um projeto de lei de 6 linhas. Não tinha uma página. Uma página. Acabou com o projeto. Eu tive que, no ano que eu era candidato a deputado federal, que eu contava que eu tinha 27 mil pessoas, que eu teria uma condição de fazer algo, mandar 27 mil pessoas embora no mês de setembro, e a campanha era em outubro. Imagine aqueles 27 mil que me seguiam, que me amavam, passaram a me odiar, porque eu mandei todo mundo embora, por uma necessidade e por uma realidade. Então, minha gente, se a gente não se ater e se a gente não ficar brigando e discutindo, a gente com certeza pode ter êxito. Então, a gente fez uma reunião de diretoria do IBCF e eu vou falar por mim, Inácio Junqueira Moraes Júnior. Eu sigo muito seriamente todas as recomendações do Renato, que é uma pessoa extremamente experiente e séria. É uma pessoa que tem uma história linda dentro da constelação. E eu não dou um passo sem falar com ele, porque eu entendo que ele é o nosso líder, é o nosso mentor. Então, tudo o que eu estou fazendo aqui, com certeza, ele me deu a autonomia de fazer, a autonomia de trabalhar. Por quê? Porque dentro desse processo, cada um tem a sua especialidade. Se a minha especialidade é política, então eu vou desenvolver essa especialidade. Então, eu estou criando hoje, dentro desses grupos de voluntários, quem não preencheu ainda o papel, preencha, um grupo político institucional de pessoas que queiram ajudar nessa parte política, e nós vamos, em nome do IBCF, fazer todo esse trabalho. E com relação ao político institucional, o que nós precisamos de todos os associados do IBCF, sem exceção, que nos indiquem políticos que tenham um apreço pela constelação, que já tenham um pouco, nem que seja um pouco conhecimento, ou que a esposa fez uma constelação, amou e falou, você tem que ver que o negócio é bom. Mas políticos que já tenham alguma noção do que a gente está falando. Por quê? Não adianta nada mandar mensagem para mim e falar, eu conheço o Zé da Silva. Aí eu chego no Zé da Silva, ele nunca ouviu falar de nada. Então, eu tenho todo um trabalho para poder mostrar o que é, para poder chegar no objetivo. E o nosso objetivo, com certeza, nesse exato momento, é barrar o PL de São Paulo, que proíbe a constelação no poder público, e criar uma regulamentação federal. Porque, na minha experiência, não adianta também eu criar um projeto de lei em cada estado. A gente tem que criar um projeto de lei a nível federal, que encampe o Brasil inteiro. E esta lei federal vai regulamentar todos os estados e municípios. Então, a grande necessidade que a gente teria hoje seriam deputados federais e senadores que realmente tenham um apreço pela causa e que realmente vocês entendam que posso lutar por nós. Em suma, a partir de já, nós vamos trabalhar essa parte política institucional. Eu, particularmente, quero montar duas equipes neste momento.
uma equipe em Brasília, de preferência de pessoas que moram em Brasília, que possam ir conosco junto na Câmara Federal e no Senado, porque sozinho eu não chego em lugar nenhum, gente. É muito melhor a gente estar em equipe, a gente estar junto, a gente unir forças. E aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, onde foi protocolado pela Andréia Werner um projeto de lei proibindo as constelações, onde eu tive lá um começo de uma conversa, mas a gente precisa caminhar. E o que a gente precisa? Apoio. Apoio. Apoio de pessoas políticas ou de assessores, de deputados que tenham uma visão nesse sentido, que possam nos ajudar. Mas não dá, gente, para a gente ir falar com os deputados, senadores, deputados estaduais, e a gente ter que, toda hora, falar tudo de novo. Isso não vai dar o tempo que a gente precisa. Então, criar um grupo, trazer as pessoas, quem tem noção, quem já tem uma certa experiência nessa área política, sabe o que eu estou falando. Então, nesse processo político institucional, vou reforçar. Nós temos um único caminho, que é o IBCF. É uma instituição, não é o Inácio, não é o Renato. E todos, sendo associados, são beneficiados por tudo que o IBCF for fazer. Então, nós temos que levantar essa bandeira em todo o mundo. Então, minha gente, também peço uma grande gentileza, que vocês comecem a difundir o IBCF nas suas redes, o trabalho dentro do seu trabalho pessoal, que a gente atraia mais associados, sim, porque uma coisa é eu chegar para um senador, tem um instituto que tem 500 associados. Outra coisa é eu chegar para o senador, nós temos um instituto com 2.000, com 5.000, com 10.000 associados. Tem uma força de barganha muito maior. Político, ele é visto e vê a gente como voto. E, independente de eu votar nele ou não, porque isso também faz parte de a gente se unir futuramente e ter pessoas que defendam a nossa bandeira, mas não é o objeto agora, tá? Eu não estou conseguindo ler tudo que vocês estão escrevendo aqui, mas o Sami e um grupo de trabalho já está comigo, o senador Girão, a gente já está conversando com ele. Então, pessoas que já começaram o trabalho. Já foi discutido em alguns grupos dentro do Instituto, dentro de outros institutos, dentro da rede, um modelo e um arcabouço de um projeto de lei. E nós não temos a mínima condição de debater um projeto de lei com 500 pessoas. Então, este grupo mais fechado, um grupo menor, nós vamos debater o que a gente vai apresentar para o Senado, o que a gente vai apresentar na Câmara. Já tem um projeto praticamente pronto, estudado. E volto a dizer, não vai ser o melhor e nem o primeiro. Vamos ter alterações e necessidades, mas eu entendo que a grande motriz de tudo isso, e isso eu fiz nas cooperativas, é separar o joio do trigo, é separar quem faz a coisa séria de quem não faz a coisa séria, é separar as pessoas que realmente defendam esta bandeira. E essa bandeira é da profissionalização da atividade da constelação familiar. E eu vou falar por uma questão prática. Indifere nesse momento, público ou privado. Constelação familiar é constelação familiar. E aquela questão, não, já está aprovado no SUS. Gente, eu não sei daqui se alguém trabalha no poder público, mas se alguém trabalha no poder público, como, por exemplo, muitos profissionais na área de mediação, gente, não paga as contas, é um trabalho voluntário, é um trabalho que você faz porque você gosta, não é para você realmente ter uma atividade e pagar suas contas. Então, nesse processo, eu imagino que o grande projeto de vocês está na iniciativa privada e não no público, porque no público é a mesma coisa que o médico que trabalha por convênio.
ele ganha lá a tabela NB, que é o valor irrisório. E esse valor irrisório, com certeza, não paga suas contas. Então, nós vamos formatar a área de negócios do Constelador, a área política do Constelador, e aí a gente também decidiu, ainda não está formatado, o IBCF está criando já, imediatamente, junto com vocês que se candidataram a ser voluntários do IBCF, um caminho para a sociedade fazer depoimentos e denúncias de que, se, por exemplo, passou por um processo de constelação e se achou de uma maneira inadequada e que o constelador não foi adequado, como se fosse uma ouvidoria. O caminho não é caçar as bruxas, e sim dar colo para essa pessoa, dar um constelador profissional, reverter essa situação e mudar a ideia dessa pessoa. Que é isso que está faltando. Porque uma pessoa que vai numa constelação e se sente de uma maneira inadequada, que o constelador... O caminho da gente é dar colo para essa pessoa e dar uma orientação de uma maneira correta. Ele conhecer a constelação de direito de fato com pessoas profissionais. E quem são esses profissionais? São vocês. São pessoas que estão aqui se profissionalizando, se aperfeiçoando, que tem um grande mestre, um grande líder, que é o Renato Bertatti, e que tem uma experiência incrível. E nós precisamos nos organizar, nos unir, fazer coisas de barulho mesmo, não é fazer greve, nada disso. Fazer conteúdos positivos, fazer histórias positivas, mudar a visão dessas pessoas que se sentiram de uma maneira inadequada ao constelador. Então, o IBCF vai ter uma ouvidoria. Como isso vai acontecer? Nem imagino. A gente tem que ver qual a disponibilidade do tempo de cada um, mas eu imagino que o primeiro caminho é ouvir, sentir e dar colo. Que uma coisa eu aprendi na vida profissional, e eu sou contador há muitos anos e administro cooperativas. A maioria dos meus clientes querem muito mais atenção do que saber da parte técnica. E a maioria dos profissionais, das pessoas que procuram vocês, ela está procurando alguém para ser ouvida. Então, se eu der ouvido e der atenção, com certeza eu consigo reverter bastante dessa informação negativa. Então, se tem alguém falando mal de constelação, não vamos brigar com ele, gente. Vamos atrair ele e vamos mudar esse conceito dele. E não convencer ele que nós somos os melhores. Então, nesse processo, só vai dar certo se todos os associados se envolverem. Se cada um puder dedicar uma horinha do seu tempo, um trabalhinho, e isto vai reverter e muito. E volto a dizer, não é o Inácio, não é o Renato, não é ninguém, é o Instituto. A gente tem que mostrar para o mundo aí fora que tem um instituto sério, uma entidade séria, muito bem gerida, com um grande profissional à frente, que é o nosso mentor, Renato Bertatti, que tem uma história incrível dentro da constelação familiar. Então, nesse processo, a gente entende que a gente cria muita força e que a gente cria muita unidade para poder atingir os nossos objetivos. E qual é o nosso objetivo? Gente, é regulamentar a atividade, esse vai ser o passo número 1. Se eu regulamento, nem que for o básico do básico, depois a gente vai discutindo. E não é somente o IBCF, a gente está procurando as instituições, e eu peço aqui também que, além da indicação de deputados, além da indicação de senadores, que vocês nos indiquem institutos, instituições, escolas sérias que pregam uma constelação da maneira correta. Eu estive no Congresso de Ribeirão Preto e lá eu tive a oportunidade de unir forças com outras escolas. E o objetivo é esse, porque se eu quero construir algo muito grandioso, que é o que o Bert pediu para a gente e que é o IBCF, eu tenho que fazer uma base sólida, eu tenho que fazer algo maravilhoso, eu tenho que construir um prédio numa base muito sólida. Então, uma das coisas que a gente mais falou
é que todas as escolas têm a mesma base, o mesmo caminho, o mesmo começo, e que essa base seja fortalecida entre todas. Porque não é que eu me formei na escola A, B, C, D, E. É como se você fosse fazer um curso de pedagogia, contabilidade, qualquer coisa que seja. Hoje é uma matriz única. Se você sai da escola A e para B, você aproveita parte desse ensino. Então, se a gente tiver essa base sólida, ela vai ser muito importante para esse futuro que vem por aí. Então, vocês veem hoje muitas entidades diminuindo os cursos do ensino superior. Por exemplo, a OAB ela acaba proibindo a criação de novos cursos. Por quê? Tem muito advogado no mercado e tem cliente para esse monte de advogado? Não sei, gente. Eu não sou advogado, mas todas as profissões, volto a dizer, e todas as atividades, como cresce muito dessa maneira desorganizada, não chega a lugar nenhum. Então, para a gente regulamentar essa atividade, o primeiro passo é aqui e agora, com as pessoas que queiram participar desse movimento, nos auxiliar e nos unirmos. E levantarmos essa bandeira que se chama IBCF, Instituto Brasileiro de Constelação Familiar, e que ele nasceu de uma maneira sólida, reconhecendo o começo da constelação aqui no Brasil através da Mimance e do Renato. E uma coisa que a gente aprende, quem estudou constelação, precedência, hierarquia, e fazer a coisa certa, gente. É só fazer a coisa certa. Se vocês tiveram um bom aprendizado e estão fazendo a coisa certa, não tem porquê as coisas darem errada. É fácil, gente? Lógico que não. Eu falei que eu demorei 5 anos e depois mais 2 anos para criar um projeto de lei para regulamentar as cooperativas. Veio tarde para mim. E eu não quero que isso aconteça com a gente aqui nessa linha da constelação. A gente tem que começar hoje, não é amanhã, é hoje. Por quê? Porque, infelizmente, os contrários se uniram e já começaram. Aí tem gente que fala para mim, poxa, Inácio, vocês tinham que ir lá no CFP e discutir com eles. Gente, se eu for no CFP, depois vem a AMB, a Esquece, vem todo mundo. Eu tenho que discutir a regulamentação de uma maneira profissional. Então, a gente tem que focar agora nessa parte política institucional. E uma das decisões que a gente tomou é realmente a gente batalhar por brecar esse projeto de São Paulo, que é fundamental, e, a partir do mês de maio, ir até Brasília e começar uma peregrinação em Brasília, nos gabinetes de deputados e senadores, que apoiem esse trabalho que a gente faz, um trabalho sério. E unir força com todas as instituições que fazem um trabalho sério. Nós precisamos realmente estarmos juntos. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum, minha gente. Sozinho a gente só vai realmente levar a bordoada e não vai chegar em lugar nenhum. Então, chegou a hora de regulamentar a atividade. Não é amanhã nem depois de amanhã, é hoje. Então, a partir do mês de maio, uma vez por mês, eu estarei em Brasília com quem puder estar comigo, de preferência, é lógico, para não gerar custo para vocês, quem mora em Brasília. E para quem está em São Paulo, que nos ajude nesse movimento. E a gente vai criar uma diretriz, junto com o Renato, de como a gente vai se posicionar, qual é o discurso que a gente vai falar, para a gente falar todo mundo a mesma língua. Então, nesse processo, gente, é o envolvimento de cada um. Porque, de uma maneira bem simplista, se em algum momento proibir a atividade no poder público, neste momento não vai movimentar muito a vida da gente, mas eu vou falar por experiência própria. As cooperativas foram proibidas no poder público em 2010. 2011 foi para a iniciativa privada e acabou tudo. Então, a iniciativa privada utiliza os argumentos do poder público e eles têm medo quando um governo proíbe alguma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que isso não é só para o poder público.
o reflexo vai vir na iniciativa privada, sim. E, gente, é uma coisa muito complicada hoje, o mundo que a gente vive. Uma informação errada que vai para a internet pode pôr tudo a perder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve nas nossas redes sociais, com o que a gente fala, da maneira que a gente faz, e a gente também compartilhar tudo que o IBCF começar a fazer e postar, e fortalecer a rede. A gente tem a rede do IBCF interna, que são vocês associados, e a gente tem a rede externa, que são as pessoas que seguem o IBCF. Então, eu preciso também mostrar para o mundo para que o IBCF está aí. Por que o IBCF nasceu? Não é somente agora, só para eu fazer prática de supervisão. Agora é para eu me tornar o melhor profissional no mercado, eu regulamentar a atividade e eu lutar por vocês. O IBCF é a bandeira de luta que não vai se deixar abater por todos esses ataques. Só que vamos trabalhar de uma maneira mais macro e mais inteligente, gente. Todos os ataques que existem contra as constelações, é difícil você chegar na fonte, da onde gerou aquele ataque, mas a gente entende, e eu acho que muitos de vocês também devem entender, que muitas informações que estão lá são incoerentes, mas tem muita coisa com coerência. Coerência porque tem muita gente fazendo coisa errada. Se tem gente fazendo coisa errada, a constelação familiar, ela é de domínio público, vamos dizer. Mas se um faz uma coisa errada, todos pagam o preço por isso. Por isso que a ouvidoria é importante, a gente dá colo para essas pessoas é importante e a gente unir forças é importante. E a gente falar a mesma língua, gente. Qual que é a mesma língua? Não sei. A língua que a gente vai falar, a gente vai criar, mas desta maneira sólida, com um grande mestre, com um grande mentor e com um grande líder, que é o Renato Bertatti, gente. Então, o Renato já está em debate com as outras instituições, a gente está participando de vários encontros, várias situações, e, gente, não é o momento de dizer que é instituição A, B ou C. O IBCF, ele luta por vocês, consteladores, e não por nenhuma instituição de ensino, é pela atividade, não pela profissão. Atividade de constelador familiar é diferente de profissão. Nós não estamos batalhando neste momento por uma profissão, e sim por uma atividade, e que pode ser exercida por qualquer profissional. Tem na área da saúde, na área do direito, na área da educação, e está em todas as áreas, gente. Agora, não dá mais para ficar quieto, gente. Chegou o momento da carta de aforria. Nós vamos assumir a frente desse projeto e nós precisamos de ajuda. Eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Eu preciso de pessoas que não precisam gostar de política, tá, gente? Que não é porque eu milito nessa área que eu amo política, mas eu vejo que a vida da gente é uma troca, é uma política. É uma política dentro de casa, com o filho, com a mulher, com o cliente, com tudo. Tudo é uma política. Mas, hoje, nós precisamos um envolvimento político. Como tem lá em Brasília, bancada do gado, bancada dos evangélicos, bancada não sei do que lá. Quem sabe, de repente, no futuro, bancada dos consteladores? Nem imagino. De repente, algum de vocês se candidata e a gente apoia, porque eu não me candidato nunca mais. Isso não é para a minha vida. O que é para a minha vida é fazer essa parte interna, essa parte política institucional. Bom, gente, eu vou abrir agora para quem quiser se pronunciar. Eu estou aberto para ouvir propostas, para ouvir críticas, para ouvir ideias. Eu só peço que sejam concisos e pensem no maior, que é o Instituto. Então, eu preciso de ajuda. Nós temos hoje 128 pessoas que se candidataram a serem voluntários do Instituto. Essas 128 pessoas, ou se alguém daqui ainda não fez, que quiser fazer, vai lá no grupo do Instituto, que está lá a planilha, se cadastre
eu vou fazer uma reunião por grupo de atividade. O grupo político institucional, o grupo de ouvidoria, o grupo de marketing. Então, nós vamos dividir por aquilo que você se adapta. Inácio, eu não gosto de marketing, mas eu posso trabalhar na ouvidoria, eu tenho a disponibilidade tal dia, tal hora e tal hora. Ponto. E eu não sei se vocês viram, mas a gente está fazendo alguns convênios. E muita gente tinha me pedido, por exemplo, o atendimento para os associados de BCF. E agora a gente tem um atendimento psicológico. Parece que não, mas a agenda do rapaz já está cheia. Já está cheia de gente. Então, unidos somos mais fortes e a gente está aqui. A partir desta semana, a gente continua fazendo os encontros às terças-feiras. Eu fiz isso à quinta, porque as quintas-feiras vão ser de trabalho e não de supervisão e práticas, ok? Próxima terça-feira, dia 2, Renato Bertatti volta e continua fazendo o trabalho. E também a gente pretende fazer movimentos físicos com vocês, nas regiões de vocês, na cidade de vocês, e tem muita gente que fala, pô, mas IBCF é em São Paulo. Não, IBCF é brasileiro. Por enquanto está só em São Paulo, mas para que a gente possa difundir essa bandeira, eu preciso de pessoas nas regiões que queiram difundir essa bandeira. Então, eu posso ajudar o IBCF a crescer em qualquer região do Brasil e, com certeza, a gente vai unir forças. Eu vou dar um spoiler para vocês. Não, não vou. Ai, Jesus. Como é que você fala isso para um monte de mulher, né? Mas vamos lá. Anota na agenda de vocês. É imperdível. 26, 27, 28 de outubro, primeiro congresso do IBCF. Primeiro congresso oficial do IBCF. Conto com a participação de todos vocês. A gente começa a divulgar isso em junho. Primeiro congresso oficial do IBCF e já estamos convidando os políticos a participarem, que venham lá fazer os seus discursos defendendo a gente e que realmente vistam a nossa camisa. E a gente começa a fazer atividades de união de forças, sim. Eu fiz uma pesquisa com o grupo, pouca gente respondeu, mas aqui em São Paulo a gente tinha um movimento de fazer encontros presenciais às quartas-feiras. E, pelo visto, ninguém conseguia chegar no horário na quarta-feira, porque é dia de trabalho e tal e coisa. Então, a partir de maio, esses encontros vão ser aos sábados. Sábado que ninguém... espero, né? Acho, né? Eu trabalho de sábado, porque eu estou, às vezes, na faculdade, mas aos sábados nós vamos fazer. E, por pedido de algumas pessoas, a gente está pensando, e isso a gente vai discutir à parte, na transmissão ao vivo para quem é de outro estado. Não vamos gravar. Por quê? Porque ali vão ser tratados assuntos pessoais das pessoas que estão lá. Então, quem puder e quiser assistir ao vivo, a gente está pensando em fazer a transmissão junto com os profissionais. Mas a gravação não vai ser feita, porque a gente tem que respeitar a privacidade das pessoas. E, a partir deste momento e deste movimento, todos os consteladores de São Paulo e logo, logo de outros estados que queiram trazer pessoas para serem consteladas vão poder trazer. E a ideia é que a gente aproveite, inclusive, esse papel da ouvidoria para a gente trazer as pessoas, para a gente poder fazer esse trabalho mais prático. E todo constelador agora vai poder sentar do lado da pessoa que está fazendo a constelação e trabalhar tecnicamente, sendo acompanhada pela pessoa que está comandando a constelação. Ou seja, é supervisão e prática, sim. E fica o convite para os políticos de São Paulo que quiserem conhecer uma constelação na prática, a gente vai mandar o convite para todos eles. Gente, quem tiver e quem quiser falar, por gentileza, levanta a mãozinha eletrônica aqui que a gente libera o áudio e eu peço que seja bem breve nas suas colocações,
e eu vou ouvir primeiro todos e depois eu me posiciono, ok? Então, a palavra... Ó, eu vou falar uma coisa, quem vai entender. A palavra está nas colunas. Quem quiser falar, fique à vontade. Ana Paula Nogaroli. Pode liberar o áudio dela, por gentileza? Bora lá, Ana Paula. Oi, Inácio. Oi, todo mundo. Inácio, eu acho super importante toda essa discussão, mas eu acredito que algo muito importante a gente precisa talvez se atentar é a linguagem que a gente utiliza dentro das constelações. Por exemplo, na tradução do livro da Sophie, agora o último, Constelação e Ciência, ela descreve o constelador como um médium. E eu acredito que esse tipo de informação, ele tira de nós força quando a gente vai falar da profissionalização do constelador familiar. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma linguagem um pouco mais técnica para que a gente possa colocar a constelação num âmbito profissional, porque senão a gente vai cair em religião, em coisas que a gente não, a gente sabe que não é. Mas para o leigo que pega ali, eu quero entender constelação, e pega esse livro na página 25 e lê isso, assusta. Né? Então, eu acho que a gente deveria ter talvez um cuidado e junto no IBCE, talvez trazer essa linguagem um pouquinho mais teórica, porque senão a gente não vai dar conta disso. É minha opinião. Ok. É só isso. Thank you. Um beijo. Próximo. Pelo jeito, ninguém quer falar, todo mundo vai querer ouvir. Paulo Gotardo, pode abrir o microfone, por gentileza. Boa noite, Inácio. Boa noite. Eu tenho pensado numa situação, não sei se isso é possível, vou jogar aí como uma sugestão, né? Se for possível, até me coloco também como voluntário para esse tipo de essa proposta, porque a gente observa que, às vezes, as grandes profissões, né, que nem psicólogo, medicina, eles também fazem um trabalho de estudo dentro do aprendizado deles e publicam isso como artigos científicos, e acho que essas coisas dão estrutura e base para os assuntos que são tratados dentro de cada profissão. Eu não sei se na constelação familiar a gente teria como montar um grupo para fazer esse tipo de estudo, sabe? Colocar no papel o que acontece de fato, com os resultados que tem, enfim, e embasando todas as experiências que a gente tem e poder publicar essas experiências de uma coisa bem mais concreta, né? E que se torne mais fácil para o alcance das pessoas, né? Não sei, eu venho pensando nisso há muito tempo, estou tentando formatar alguma ideia, então agora achei que seria legal jogar isso para vocês ajudarem nesse sentido, né? Paulo, além de aceita a ideia, já está em andamento, eu vou explicar logo em seguida, ok? Gisele. Está mudo o microfone ainda. Tem como liberar o microfone da Gisele, por gentileza? Você consegue liberar aí no seu computador ou no seu celular? Foi? Oi, agora deu. Pode falar, Gisele. Boa noite, gente. Eu concordo Pode. com o Paulo, falando sobre publicação de artigo científico. Eu acho que isso é uma ideia que, inclusive, eu estava falando outro dia com a minha filha aqui, porque fui convidada a participar de um grupo de estudos sistêmicos, e quando eu cheguei lá dentro, com 20 minutos de aula, quem estava dirigindo essa mesa de estudos disse assim: o kardecismo tem que aceitar que a constelação é o novo espiritismo. Nossa, eu fiquei chocada, porque tinha um monte de gente que eu gostava lá dentro, e eu falei, bom, eu não posso continuar aqui. E é esse tipo de coisa que tem acontecido em muitos lugares. E por mais que a gente leve, como muita gente tem usado, né, as constelações clássicas, segundo Bert Hellinger, Family Stelling, que são termos que a gente que realmente estuda Bert Hellinger, mas a gente fica vendo um monte de coisa pipocar ao redor e a gente fica ali durinho, mantendo a nossa posição, tentando dizer assim, não, gente, olha para cá, não, gente, olha para cá. Então, eu acredito que né?
Se remoendo todo. E a gente fica se coçando, como a colega falou, que lá no livro, talvez por conta de tradução, diz que o constelador médium. A gente lida com energias, a gente lida com forças, mas existe um fundo científico, o Sheldrick está aí falando isso, o Bert deixou esse campo tão organizado, tão limpo, para que todos tivessem acesso, e fica fazendo essa misturada. Então, a nossa postura diante primeiro, de não enfrentamento, né? A gente se coça por dentro e fica. Mas trabalhar nesse sentido, Inácio, de uma comissão, muitos podem ajudar dessa maneira, mas a gente começar a publicar artigos científicos. E isso pode surtir um grande efeito até para a gente argumentar diante de políticos. Perfeito, Gisele. Nós vamos chegar lá. Joyce? Vamos. Boa noite. Pegando um gancho que está sendo falado, o SAMI faz um trabalho incrível e que eu acredito que a gente possa trazer muitos números, né, dentro de um gráfico, mostrando números, pessoas, né, vidas que foram transformadas através da constelação. E, se eu não me engano, o Inácio falou de um trabalho que é feito em Santos também. Então, eu acredito que a gente pode unir muito mais forças, trazendo esses números e mostrando o resultado mesmo. É isso que acontece com a constelação, além desses artigos científicos. Então, essa é a minha opinião só. Obrigado, Joyce. Rose? Oi. 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 Eu acredito que vocês realmente... Quer dizer, boa noite, gente. Boa noite. Estou aqui acelerada. Eu acredito que vocês realmente já devem ter alguma coisa em andamento em relação a essas questões do projeto científico. E eu estava até pesquisando esses dias, né, quais eram os tipos de estudos científicos que a gente pode utilizar para transformar a constelação em algo mais credibilidade, porque todas as vezes que alguém vai pesquisar sobre constelação, a primeira coisa que o Google joga é pseudociência, pseudociência. Parece que tem alguém ali que faz questão de destacar como pseudociência. Tudo bem, ela não é ciência? Sim, não é ciência, mas eu vejo assim que tem muitas outras coisas que não é ciência, mas que eles não trazem na definição essa pseudociência. E para quem está buscando validação, para quem está buscando compreender, aquilo pesa muito forte. Então, eu acredito que sim, não é difícil da gente conseguir esses artigos científicos, tem assim, estudos randomizados, tem vários tipos de estudos que a gente pode utilizar. Eu, inclusive, tenho uma amiga que ela é doutora em física na Universidade Federal da Bahia, que ela falou que a última vez que ela esteve na França, ela disse que não teve tempo de ir lá observar, mas ela ficou sabendo que tinha pessoas com aparelhos medindo o campo morfo de uma constelação. E eu fiquei extremamente curiosa em relação a isso. Ela falou, Rose, eu sinto muito não ter me aproximado disso, não ter visto isso de perto, mas eu posso, de repente... hoje a gente tem aparelhos que a gente pode estar medindo campos eletromagnéticos e tudo mais. A gente pode fazer pesquisa de várias formas, desde uma pesquisa mais com esse cunho mais físico, né, dentro dessa ciência mais física, e também esses estudos randomizados. Então, gente, o que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, eu também acho isso fundamental. Todo mundo que falou aqui já colocou o nominho lá como voluntário, né? O meu já está lá, o meu já está lá. Então, vamos lá. Obrigado, Rose. Randolfo? Não é nada. Olá, boa noite. Está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Eu vou compartilhar com você, através do Inácio. Inácio, eu já vi essa história antes da constelação. Eu presidi por muitos anos uma instituição espírita científica, que o espiritismo foi concebido como ciência. Chegou no Brasil, virou o que virou, né? Virou uma pseudo-religião, de ciência não se faz nada, porque Kardec bebia na fonte de Mesmer, de Charcot, e aí sabe onde é que foi parar esse estudo desses dois brilhantes cientistas depois. Muito bem. Compartilho isso porque a deturpação começa quando você sai da base, quando você sai da origem. E aí eu digo para a colega que falou da constelação de kardecista, eu te digo uma coisa, quem falou isso não é nem constelador e nem espírita, porque a gente não tem essa percepção das coisas. A colega Rose falou de ciência. Sim, uma coisa só é ciência. É impressionante como é que a história se repete. Algo só é ciência quando segue, no mínimo, o conceito cartesiano positivista, experimentação, observação e etc, etc, né? O Sheldrake propôs o campo morfogenético. Eu me dei o trabalho de procurar no chat GPT, que está sendo um brilhante instrumento para isso,
E cheguei à conclusão que só tem 3 pessoas do mundo fazendo pesquisa sobre campo morfogenético, eles não são consteladores. Depois, se quiser, até compartilho quem são esses autores, que ainda vou procurar saber também do que se trata. Então, muito é disso também. E existe a parte do cuidado com a pessoa, existe a parte onde você exercita a sua percepção da realidade do outro, mas esse aspecto de considerar que uma técnica se baseia num axioma, que é o campo morfogenético, esse axioma não se tem o trabalho de comprová-lo para virar pelo menos uma hipótese, uma tese científica, isso é perturbador. Porém, também eu reconheço, Inácio, que também sair por aí pesquisando campo morfogenético, né, não é barato também, não. É algo que requer gente especializada, equipamento adequado para isso, né? Mas em algum momento isso tem que ser feito. E eu tenho certeza que cada um tem uma vocação, cada um tem um propósito, dentro da mesma área, cada um tem uma segmentação. Então, eu acredito que aqueles que têm inclinação para ciências físicas podem partir para isso. E sobre a questão de ser a constelação a pseudociência, a psicologia também é considerada uma pseudociência, né? Então, assim, porque não tem experimentação, não tem... Aliás, até não se pode fazer experimentação com seres humanos, né? A questão de ética, de legislação. Então, é isso. Então, eu acredito que a gente também possa instigar, e não estou habilitado, que não tenho formação na área, aqueles dentre nós que tiveram essa vocação, começarem a encontrar as bases teóricas e até o IBCF a longo prazo, bem longo prazo, porque isso demanda planejamento e recurso, a gente começar a fazer experimentação do campo morfogenético. Uma vez estabelecida uma hipótese plausível de campo morfogenético, não há discurso emotivo ou político ou conveniente que vá derrubar a constelação em parte nenhuma do planeta. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, Ranolfo. Verônica. Oi, boa noite, Inácio. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Ah, legal. Ô, Inácio, eu moro na cidade de São Caetano do Sul e eu tenho contato com o vereador. Eu até ia te perguntar essa primeira questão, se um vereador aqui atuante no município é uma ajuda importante, porque ele reside em Brasília. Eu acho que, de repente, seria uma força interessante. Ele já foi no meu espaço, ele conhece o meu trabalho, já participou de constelação, e ele tentou até levar o trabalho para dentro do SUS, né? E na troca de secretário de saúde acabou não dando certo, porque a gente teve uma questão com o prefeito e houve uma alteração. Então, eu acho que ele seria uma grande força, porque ele é um cara muito atuante, e ele faz um movimento aqui na cidade de São Caetano do Sul muito efetivo. E aí eu vou tentar levar ele para essa proposta aí que você coloca, que eu acho extremamente importante para todos nós, né? Eu hoje sou uma pessoa que atuo com a constelação e também atuo com a celebração de casamento sistêmico. Alguns alunos meus estão aqui. Por que eu digo isso? Que toda a turma que eu formo, eu falo do IBCF. Mas o que eu percebo, e talvez até você me traga a tua iniciativa em relação a esse olhar que eu tenho, eu acho que essa normatização, ao mesmo tempo que une bons consteladores, aqueles que não querem uma regulamentação, eles fogem. Então, eu percebo que a gente tem pouca adesão, principalmente porque regulamentar na cabeça das pessoas é restringir. E quando você traz a questão de uma ouvidoria, eu acho fantástico, e eu vou me colocar como voluntária nesse processo. Porque a gente hoje tem pessoas que se formam e acham que a terapia, qualquer forma de terapia e também a constelação, vai fazer essas pessoas terem prosperidade, dinheiro a todo custo, e regulamentar talvez traria um exílio, vamos pensar assim. E eu acho que isso é importante para eu trazer, porque toda a turma que eu formo, eu percebo que ainda a adesão é pouca, apesar de sempre entender que é isso que vai funcionar num país que a gente vive. E essa é a minha contribuição hoje aqui para você. Obrigado, Verônica. Rose, você levantou de novo? Levantei. Não, é só para poder complementar o que o colega falou, Randolfo, o nome dele. Talvez, eu só quero contribuir. Se todo mundo já sabe, então vocês me interrompem e falam que já sabe. Sobre essa questão de pseudociência, o que acontece? No caso da psicologia, é um pouco contraditório o que eles falam. Eles falam que a psicologia ela tem comprovação científica, mas a comprovação científica da psicologia foi feita com estudos
que é considerado, que é aceito, mas com estudos baseados em experiências empíricas. Então, assim, por que é contraditório? Porque empírico é aquilo que eu observo, é aquilo do dia a dia, é algo muito subjetivo. Então, normalmente, aquilo que é empírico não dava para ser considerado científico. No entanto, eu não sei de que jeito eles conseguiram fazer com que a psicologia fosse considerada uma ciência, ela é vista como comprovada cientificamente dentro de estudos com fundamentos empíricos. Tipo assim, houve estudos randomizados, onde estavam vendo o resultado, a eficiência. Então, eles conseguiram. Ok, obrigada, Randolfo. Então, assim, eu vejo que não é difícil, mas que nem o Randolfo falou, toda pesquisa científica, ela é cara. E o pior de tudo, normalmente elas vêm enviesadas, né? Sempre tem um viés de interesse por quem encomenda uma pesquisa científica, mas ninguém quer saber disso. Todo mundo quer saber o seguinte: é científico? É comprovado? Ele não quer nem saber em quais circunstâncias foi comprovado. As pessoas, infelizmente, elas não querem saber disso. Elas só querem saber assim: é científico? Então, bacana. Está comprovado como ciência? Então, bacana. Então, se o que as pessoas querem nesse momento é isso, se isso serve para elas, então não é difícil a gente procurar, de repente, um instituto sério que faz pesquisas randomizadas, para poder, de repente, a gente publicar pelo menos nosso primeiro artigo, alguma coisa que traz credibilidade para a gente. É isso. Perfeito. Obrigado, Rose. Vamos lá. Eu vou começar a responder por partes, mas eu acho que um grande tema que foi falado é da parte científica, tá? Então, como o Randolfo disse, como muita gente diz, uma comissão científica séria custa caro. E, neste processo, os contrários, eles são bancados por alguém, com certeza. Então, nós não temos patrocinador. Então, nós vamos ter que se virar com o que a gente tem na mão. Então, dentro desses grupos de voluntários, eu gostaria muito que algumas pessoas se candidatassem a fazer parte dessa prévia, antes de uma comissão científica, ajudar a releitura de artigos, a temas polêmicos, a realinhamento de palavras, realinhamento de textos, publicar os textos no IBCF, todo mundo seguir uma diretriz, achar onde tem os temas polêmicos e reunir. Então, nós temos um grupo dentro desses voluntários e que nós vamos ter uma coordenação dentro do IBCF. E uma das coisas importantes, gente, que ninguém está aqui para, ensinar a roda, gente. A gente está aqui para juntos construirmos algo maravilhoso. Então, dentro desse conceito, eu vou falar de uma maneira política agora, tá? Na lei, nós não vamos falar em nenhum momento de ciência, porque não é o objeto. O objeto não é a gente ser reconhecido como ciência. Agora, neste momento, nós vamos, como eu vou dizer assim, por partes. Primeiro, eu tenho que ter a estrutura, a base. Então, nós vamos construir esta base. E depois, esta questão científica, como muita gente regulamenta coisas científicas, tem muita profissão que até hoje não é regulamentada e não faz diferença. O que a psicologia não é regulamentada, a psicanálise não é regulamentada, um monte de atividade não é regulamentada, mas ela existe de direito de fato. Por quê? Porque tem instituições sérias que organizam essas atividades. Então, o IBCF vai ser essa instituição séria e, futuramente, quem sabe, regulamentadora. Por que não? Então, nesta primeira etapa, a gente tem que fazer o cimento, a areia e fazer a base. Mas preciso de pessoas que se unam a esse grupo, não de estudo somente, mas de criação de texto, revisão de texto, publicações, artigos, e nós vamos trazer tudo isso para dentro do IBCF para vocês republicarem nas suas redes, como um conteúdo de todos. Não é um conteúdo só do IBCF, ele vai ser aberto para o mundo e para a população. Inclusive, eu estou construindo o Renato está construindo junto com o grupo, um básico do básico para a gente dar esse primeiro passo agora. Então, por quê? Eu preciso desse básico para ajudar na regulamentação da atividade. Segundo,
Se um dia, e isso não é sonho, é realidade, nós conseguimos agregar parte das pessoas sérias, eu não estou preocupado, gente, em sair de uma maneira bem objetiva, com quem não quer a regulamentação. Porque quem não quer a regulamentação são pessoas que, com certeza, têm seus ideais próprios, não tem ideal coletivo, não pensa no coletivo. E a gente aqui está pensando no coletivo. Como eu disse no início do bate-papo de hoje, aqui é uma instituição e a gente vai defender a instituição. A nossa bandeira é o IBCF, a nossa bandeira não é o Inácio, não é o Renato, não é ninguém, é o IBCF. Então, sempre vamos estar falando em nome dessa bandeira única. E nesse grupo de voluntários, eu vou ter o pessoal da ouvidoria, o pessoal político, o pessoal de criação de texto, de revisão de texto, tudo isso. O que eu vou ter e que eu acho que é fundamental, eu sempre vou ter um mestre, que se chama Renato Bertatti. Ele vai ser a nossa palavra final. Com certeza, ele não vai participar dos debates e das coisas, mas ele vai participar das decisões. Então, eu trazendo um texto, junto com algumas pessoas que já fizeram algum trabalho, isso com certeza vai ser avaliado e homologado pelo Renato. Mas vamos na prática, gente. Primeiro passo: regulamentação. Aí, o pessoal da parte que vai fazer pesquisa, vai fazer conteúdo, vai me ajudar muito, porque a gente vai trazer argumentos para esta regulamentação. Eu imagino, por experiência própria, não fazer um projeto de lei com 50 mil artigos. É uma coisa simples. É o básico do básico. Carga horária mínima para formação, o que é atividade e quem já está no mercado, como que vai atuar. Ponto. O resto, ele vai vir de acordo com a regulamentação. Depois que aprovar uma lei, a gente tem a regulamentação da lei. Ô, Dani, você pediu para falar, vou deixar você falar, depois eu concluo. Boa noite. Boa noite. A Cristina Inoue, ela está aqui também, né? Seria bem importante, né? Depois eu vi ela, eu vi o nome dela aqui nos participantes, né? Que nós convidamos, eu vi o nome do Dr. Sami também, seria bem importante ouvir o que eles têm a dizer, mas só para contribuir, que a gente, né, pela Rede Práticas avançou nos grupos de estudos e de algumas dúvidas que os colegas trouxeram, que eu me lembro por ordem. A primeira colega falou de médium no livro da Sophie. Bert Hellinger, em vida, ele falava das constelações mediais. Não existe um erro de tradução, porque médium não é um cunho do kardecismo, né? Ele é uma palavra que significa, traz uma intermediação. E ela está dentro da filosofia sistêmica hellingeriana, porque Bert Hellinger já falava das constelações mediais, isso está na história das constelações. Então, mas é óbvio que as pessoas que têm uma visão religiosa vão querer se apropriar das constelações e vão querer ancorar e achar seus ganchos nessas palavras, porque são pessoas que se apropriaram dessas palavras e não entendem o que essa palavra quer dizer, nem na filosofia hellingeriana e nem no dicionário. Mas então é isso, assim, com relação à primeira pessoa que falou. Com relação daí também a essa questão da linguagem de como é importante usar a mesma linguagem, né? As associações estão aí, vão montar esses grupos de trabalho para fazer essa busca dessa estruturação, inclusive de um esqueleto, de uma metodologia para as escolas. É muito importante passar por tudo isso, sim, e nas comunicações oficiais ter, sim, essa preocupação com a linguagem, para que a gente procure utilizar para o público leigo, digamos assim, né? Não utilizar essas palavras, né? Por mais que para nós faça sentido, não utilizar para o público em geral, para que não seja confundido, né? Realmente essa preocupação é muito válida, então é bem importante o trabalho desses voluntários que estão atentos a isso. Com relação à pesquisa científica, o que o Randolfo falou também, a psicologia é sim considerada ciência,
E é sim, conforme a colega Rose falou, baseada em evidências, que chama, né, o tipo da pesquisa que eles fizeram para considerar a psicologia uma ciência, que é uma ciência baseada em evidências, e esse tipo de estudo, sim, a constelação é possível chegar. O Barna, das pessoas que publica artigos científicos com as constelações, ele deu uma palestra, agora mês passado, que ele fala que as constelações, enquanto nós não temos esses meios de medir campos, né, ou são caros, é possível fazer as auferições consideradas científicas baseadas em evidência através, sim, dos efeitos, né, do estudo do prévio e do estudo do pós. Já é possível. Outra palestra que foi dada, acho que semana passada, o Dr. José Miguel de Deus, que é o médico presidente da ABC e que ele é pesquisador, ele deu uma palestra e ele falou que ele próprio financia a própria pesquisa, mesmo ele estando numa instituição acadêmica, justamente por conta disso que também a colega falou, de ele não ser comprado, da pesquisa dele não ser comprada, para que ele diga A, B ou C com base em interesses, né, de alguma outra área aí com ganhos financeiros. Então ele precisou e ele optou por financiar a própria pesquisa. Então, teve uma outra colega que falou, a gente precisa publicar artigos científicos, mas precisa ter muita noção de que uma publicação de um artigo comum é uma coisa, uma publicação acadêmica é outra, e de um artigo científico que requer milhares de coisas, inclusive, sim, é possível pesquisa com seres humanos com base na lei, que é através do TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre, é possível, mas tudo tem que ser com base na lei, tem muitos requisitos, então são muitos passos, né, e a gente vai dando esses passos conforme nós conseguimos e temos, as pessoas que querem fazer, tem que ter o estudo e o conhecimento e a experiência em cada passo que quer dar. Não é fazer por fazer, porque isso não dá certo. Então, que bom que esses voluntários que estão chegando têm essas experiências para fazer a coisa, se for fazer direito, né? E enquanto não temos patrocinador, que se pudermos promover esses estudos com base no autofinanciamento, assim como o Dr. José Miguel fez, para que a própria pessoa, através do resultado dessas pesquisas, ela vá angariando louvores para o seu próprio nome, né? Para o seu próprio nome aí na academia, no universo científico, e vá deixando esse legado para as constelações. Mas tudo isso são muitos requisitos e é preciso dar cada passo dentro do seu quadrado. E eu acho que daí, como o tema de hoje, né, é a questão do legislativo, a gente ouvir mais as pessoas ligadas a essa temática, a Cristina Inô e o Sami estão aí, seria mais interessante ouvi-los. Muito obrigada pela palavra. Oi, Cristina, só tirar o áudio e fazer. E o Sami, acho que já foi embora. Primeiro, boa noite, estou aqui ouvindo atentamente todos vocês, né? E a minha contribuição, na verdade, é muito ratificando o que o Inácio disse. Eu tenho uma atuação pequena no Legislativo, mas eu posso aqui dar o meu depoimento que, por ser algo muito novo, todo esforço é muito bem-vindo, toda ajuda é muito bem-vinda. Já é novo para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Na nossa família, nossos amigos. E a gente levar essas questões todas para pessoas que não têm menor conhecimento é um desafio um pouco maior. Então, eu agradeço a cada um que puder contribuir. A gente precisa criar uma massa crítica bastante consistente para poder levar. E, enfim, me coloco sempre à disposição, sempre me coloco e estou aqui para contribuir sempre. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu acho que é importante, sim, concentrar na Dani, no Inácio. Eu tenho participado de forma mais direta, né, com alguns órgãos
E, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição, Dani. Acho que é isso minha contribuição. Quer dizer o quanto que é importante cada um dar um pedaço. Porque não é fácil a gente se deparar num gabinete de deputado e tentar demonstrar o que acontece, né? E o volume, neste momento, eu sei que para nós que somos, que conhecemos outros, temos outros saberes, para eles o número é tão importante do que universo que nós estamos vivendo. Então, quanto mais a gente engrossar, né, esse instituto e as outras entidades, a gente leva lá com um volume importante, e aí sim eles podem nos escutar. É isso, boa noite a todos. Obrigado, Cristina. Ó, Cristina, ela é simplesinha, assim, humildezinha, mas ela está fazendo um grande trabalho aí com a gente. Ela é assessora de um gabinete, mas aqui não vem ao caso, porque a gente não está falando de pessoas, né? Mas ela esteve com a gente na Assembleia Legislativa semana passada, onde a gente começou os primeiros passos, né? Mas vamos lá, sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Então, eu vi que algumas pessoas colocaram, eu topo, eu ajudo. Então, se inscreve lá como voluntário. A partir de terça-feira, que nós temos esse bendito feriado, Dia do Trabalho, na terça a gente tem encontro com o Renato, e na quinta-feira, dia 4, eu vou fazer o primeiro encontro somente com os voluntários, ok? Aí nós vamos falar de atividade, do que cada um vai fazer, do que cada um se prontifica, dividir os grupos de trabalho, e o Renato, junto com o grupo que está trabalhando em cima disso, vai estar dando todo esse arcabouço de uma linha de trabalho, tá? Então, o que a gente precisa? Link para voluntário está no grupo de associados, tá? Quem, por um acaso, não tiver, ao término deste encontro, eu passo lá de novo, tá bom? O link de voluntário, o link que para quem vai vir aos sábados, que eu vi que tem gente que perguntou endereço, horário e tudo mais. Minha gente, olha, eu acho que por hoje está mais do que satisfatório. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. E eu venho do mundo e de um trabalho de cooperativismo. Cooperativismo vem de cooperação, de ajuda, e de a gente não olhar para dentro da gente, né? A gente tem que olhar para o macro. Tudo que nós fizermos, muita gente vai ser beneficiada. Não somente os consteladores, mas a sociedade também. Porque fazendo um trabalho sério, com certeza, isso vai evoluir essa atividade. E eu vejo, gente, que não é o fim do mundo. É só um começo de uma luta, de uma batalha. Mas o que na vida é fácil, gente? O que na vida não tem desafios? Então, nós temos que estar preparados para esses desafios, gente. Eu acho que sozinhos a gente não vai chegar em lugar nenhum. Juntos fica bem melhor. Então, se todos puderem ser voluntários, eu agradeço. Quem não puder, está tudo certo, não tem problema nenhum. E o voluntário não vai atrapalhar a sua atividade profissional, ok? A gente não vai ter trabalhos burocráticos absurdos. São atividades que vão ser coordenadas por algumas pessoas e vamos tocar. E na parte política eu aceito desde já. Indicação de deputados, senadores, e a menina que falou aqui do vereador, eu entendo da seguinte forma: um vereador com certeza conhece um prefeito, que conhece o deputado, que conhece alguém. Então, toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é maravilhosa, desde que sejam pessoas que já conhecem um pouco, pelo menos, do que a gente está falando. Para a gente não entrar nesse debate se é religião, não é religião. Essa parte já tem que estar um pouco mais adiantada para nos auxiliar na parte política. Porque o que a Cristina Inouye falou é um trabalho de formiguinha, sim, mas quanto mais tiver peneirado esse trabalho, mais auxilia a gente no dia a dia, mais fica mais fácil o nosso trabalho. E, gente, muito obrigado pela atenção de todos. Eu acho que foi um encontro incrível. Nos vemos na quinta-feira, os voluntários, e terça-feira, encontro IBCE. Tchau, gente. Até mais.